O Matrimônio Perfeito. Por Samael Aunveor. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. Capítulo 14. O trabalho com o demônio. O despertar do Kundalini e a dissolução do eu constituem precisamente a base fundamental de toda realização a fundo. Vamos tratar neste capítulo sobre o tema da dissolução do eu. Isto é definitivo para a liberação final. O eu é o demônio que levamos dentro de nós. Sobre esta afirmação dizemos que o trabalho de dissolução do eu é realmente o trabalho com o demônio. Este trabalho é muito difícil. Quando trabalhamos com o demônio, as entidades tenebrosas costumam nos atacar terrivelmente. Realmente esta é a via do homem astuto, a famosa quarta via do caminho tal. Origem do eu pluralizado. A luxúria é a origem do eu pecador. O ego, Satã, está submetido à lei do retorno eterno de todas as coisas, que retorna a novas matrizes para satisfazer desejos. O eu repete em cada uma de suas vidas os mesmos dramas, os mesmos erros. O eu se complica através do tempo, tornando-se cada vez mais e mais perverso. A origem do eu. Os inocentes elementais do reino vegetal costumam às vezes serem meninos desobedientes. Isto é semelhante aos meninos de escola. O resultado de suas desobediências e desordens é o nascimento do germe do eu. Esse germe aparece na aurora. Todo clarividente pode vê-lo antes do nascer do sol. Tem a forma de um verme que sobe pelos troncos das árvores, e pelo talo das plantas. Instintos animais. Quando os vegetais elementais ingressam na evolução do reino animal, o germe do eu então encarna e se reencarna em organismos animais. O resultado das reencarnações animais é o instinto animal. Aquele germe do eu se fortalece com os instintos do reino animal. A mente. Quando os animais elementais ingressam pela primeira vez no reino humano, então o germe do eu, vendo-se transformado pela primeira vez em homem, captura a mente, e a utiliza para satisfazer os desejos. Assim nasce o eu. Aquele germe, que somente era uma possibilidade de um mal em estado potencial, se transforma de fato, no verdadeiro mal. Nasce o eu, nasce Satã, ó demônio, reencarnação de Satã. Satã é submetido à lei da reencarnação. Satã deseja voltar e volta a este mundo milhões de vezes. Satã se reencarna para satisfazer desejos insatisfeitos. As reencarnações humanas não podem jamais aperfeiçoar Satã. A evolução mecânica da natureza não pode jamais aperfeiçoar Satã. Satã ganha robustez e se fortalece com as experiências da vida. O homem simples de alguns milhões de anos é agora o homem da bomba atômica e da bomba de hidrogênio. O homem humilde que pastoreava ovelhas se transformou no rei do ouro e da prata. O habitante humilde da velha Arcádia é agora o homem do cabaré. O menino inocente transforma-se com as experiências no velho astuto, ciumento, desconfiado, malicioso, avarento, etc., etc. É assim como o eu se fortalece com as experiências da vida. Essa é a triste realidade deste mundo doloroso. Morte de Satã. O Satã que temos dentro de nós é formado por átomos do inimigo secreto. Satã teve um princípio, Satã tem um fim. Precisamos dissolver Satã para regressar à estrela interior que sempre nos sorriu. Essa é a verdadeira liberação afinal.
Somente dissolvendo o eu conseguimos a liberação absoluta. O grande equívoco. Nas profundezas desconhecidas de nosso ser divino temos uma estrela interior completamente atômica. Esta estrela é um átomo superdivino. Os cabalistas o denominam com o nome sagrado de Ein Sof. Este é o ser de nosso ser. A grande realidade dentro de nós. Antes deste superátomo tomar parte da evolução mecânica da grande natureza, não tem consciência de sua própria felicidade. A felicidade sem consciência de sua própria felicidade, não é felicidade. A estrela interior que guia nosso ser respondendo aos impulsos cósmicos dos deuses santos, enviou um raio de si mesma à evolução mecânica da grande natureza para adquirir autoconsciência. O raio desceu com a involução da grande vida. O raio se transformou logo em elemental e evoluiu nos reinos mineral, vegetal e animal. Quando ingressamos pela primeira vez na matriz humana fizemos autoconsciência. O objetivo, o projeto divino foi consumado. A partir desse instante supremo, deveríamos ter regressado à estrela interior que sempre nos sorriu. Desgraçadamente entre a selva espessa, entre os instintos tremendos da natureza, nasceu o desejo humano que enganou a mente. Assim nasceu o eu, Satã. Esse foi nosso grande equívoco. Desde então estamos reencarnando. Satã reencarna para satisfazer desejos. Satã se fortalece com as reencarnações. Precisamos regressar ao ponto de partida e reconhecer nosso grande equívoco. Precisamos dissolver Satã. Deus não evolui. Deus não precisa evoluir porque Ele é perfeito. Deus não precisa aperfeiçoar-se. Ele é perfeito. Deus é nosso ser interno. Satã evolui. Satã evolui, mas jamais se aperfeiçoa. Satã é Satã. A evolução mecânica da natureza jamais pode significar aperfeiçoamento de Satanás. Satã fica robusto com a evolução mecânica da natureza. A civilização moderna com todos os horrores, prostituição, guerras e morte, homossexualismo, bombas de hidrogênio, bombas atômicas, etc., etc., está demonstrando com feitos evidentes que a evolução mecânica da natureza fortalece e robustece Satã. Fatos são fatos. A evolução não aperfeiçoa ninguém. Evolução e involução. Nós, os gnósticos, jamais negamos a lei da evolução, mas não aceitamos de tal lei mecânica, um dogma. As leis da evolução e de involução constituem o eixo mecânico da natureza. A toda subida se sucede uma descida, a toda evolução lhe corresponde determinada involução. Existe evolução na semente que germina, no talo que cresce e se desenvolve, na planta que dá fruto. Existe involução na árvore que diminui, que seca, envelhece e morre. Revolução total. Precisamos de uma tremenda revolução da consciência para conseguir o retorno à estrela interior que guia nosso ser. Quando dissolvemos o eu existe revolução total. A dor. A dor não pode tornar ninguém perfeito. Se a dor tornasse alguém perfeito, já toda a humanidade seria perfeita. A dor é o resultado de nossos próprios erros. Satã comete muitos erros. Satã colhe o fruto de seus erros. A dor é esse fruto. A dor é satânica, Satã não pode tornar-se perfeito nem a ninguém. A dor não aperfeiçoa porque a dor é de Satã. A grande realidade divina é felicidade, paz, abundância e perfeição. A grande realidade não pode criar a dor. O perfeito não pode criar dor. O que é perfeito somente gera felicidade. A dor foi criada pelo eu, Satã. O tempo. O tempo é Satã. Satã é recordação. Satã é um punhado de lembranças. Quando o homem morre somente ficam as lembranças. Essas lembranças constituem o eu, o mim mesmo, o ego reencarnante. Esses desejos insatisfeitos, essas lembranças de ontem, se reencarnam.
Assim é como somos escravos do passado. Podemos assegurar que o passado condiciona nossa vida presente. Podemos afirmar que Satã é o tempo. Podemos dizer, sem medo de nos equivocar, que o tempo não pode nos liberar deste vale de lágrimas porque o tempo é satânico. Temos que aprender a viver de instante em instante. A vida é um eterno agora, um eterno presente. Satã foi criador do tempo. Aqueles que pensam livrar-se em um futuro distante, dentro de uns quantos milhões de anos, com o tempo e com os séculos, são candidatos seguros para o abismo e a segunda morte, porque o tempo é de Satanás. O tempo não libera ninguém. Satã escraviza, Satã não libera. Precisamos nos liberar agora mesmo. Precisamos viver de instante em instante. Os 7 centros fundamentais do homem. Todo ser humano tem 7 centros básicos fundamentais, vejamos. I. O intelectual, situado no cérebro. 2. O centro motor ou do movimento, localizado na parte superior da espinha dorsal. 3. O emocional, o qual se encontra no plexo solar e nos centros específicos nervosos do grande simpático. 4. O instintivo, situado na parte inferior da espinha dorsal. 5. O sexual, localizado nos órgãos genitais. 6. O emocional superior. 7. O mental superior. Estes 2 últimos não têm veículo, mas quando formamos o astral Cristo e a mente Cristo com a magia sexual, o resultado é maravilhoso, porque então estes 2 centros se convertem, de fato, nos verdadeiros instrumentos divinos do homem com alma. A distinção entre os centros inferiores e superiores, entre os centros que utilizamos neste mundo e os instrumentos eternos que servem para todos os mundos, é urgente para a compreensão do trabalho interno que temos que realizar. Estes 2 últimos somente podem se expressar através do autêntico corpo astral e do legítimo corpo mental. Técnica para a dissolução do eu. O eu exerce controle sobre os 5 centros inferiores da máquina humana. Estes 5 centros são intelecto, movimento, emoção, instinto e sexo. Os 2 centros do ser humano que correspondem à consciência Cristo são conhecidos no ocultismo como mente Cristo e astral Cristo. Estes 2 centros superiores não podem ser controlados pelo eu. Desgraçadamente, a mente superior e a emoção superior ainda não dispõem destes 2 preciosos veículos crísticos. Quando a mente superior está vestida com o mental Cristo, e quando a emoção superior se reveste com o astral Cristo, nos elevamos de fato ao estado verdadeiramente humano. Todo aquele que quiser dissolver o eu deve estudar seus funcionalismos nos 5 centros inferiores. Não devemos condenar os defeitos. Tampouco devemos justificá-los. O importante é compreendê-los. É urgente compreender as ações e reações da máquina humana. Cada um destes 5 centros inferiores tem todo um jogo complicadíssimo de ações e reações. O eu trabalha com cada um destes 5 centros inferiores e, compreendendo a fundo todo o mecanismo de cada um destes centros, estamos a caminho de dissolver o eu. Na vida prática, 2 pessoas reagem diante de uma representação de forma diferente. O que é agradável para uma pessoa pode ser desagradável para outra. A diferença está muitas vezes em que uma pessoa pode julgar e ver com a mente e outra pode ser tocada em seus sentimentos. Devemos aprender a diferenciar a mente do sentimento. Uma coisa é a mente e outra o sentimento. Na mente existe todo um jogo de ações e reações que deve ser compreendido. No sentimento existem afetos que devem ser crucificados, emoções que devem ser cuidadosamente estudadas e, em geral, todo um mecanismo de ações e reações que facilmente se confundem com as atividades da mente. Centro intelectual. Tal centro é útil dentro de sua órbita, o grave é querer tirá-lo de seu campo de gravitação. As grandes realidades do espírito somente podem ser experimentadas com a consciência. Aqueles que pretendem investigar as verdades transcendentais do ser à base de puro raciocínio caem no mesmo erro de alguém que, ignorando o uso e manuseio dos instrumentos modernos da ciência, tentará estudar a vida do infinitamente pequeno com telescópios e a vida do infinitamente grande com microscópios.
Movimento. Precisamos autodescobrir-nos e compreender a fundo todos os nossos hábitos. Não devemos permitir que nossa vida siga desenvolvendo-se mecanicamente. Parece incrível que nós, vivendo dentro dos moldes dos hábitos, não conhecemos estes moldes que condicionam nossa vida. Precisamos estudar nossos hábitos, precisamos compreendê-los. Eles pertencem às atividades do centro do movimento. É necessário auto-observarmos na maneira de viver, atuar, vestir, andar, etc. O centro do movimento tem muitas atividades. Os esportes também pertencem ao centro do movimento. Quando a mente interfere neste centro, obstrui e danifica porque ela é muito lenta e o centro do movimento é muito rápido. Todo datilógrafo trabalha com o centro do movimento e, como é natural, pode equivocar-se no teclado se a mente chega a intervir. Um homem manejando um automóvel poderia sofrer um acidente se a mente chegasse a intervir. Centro emocional. O ser humano gasta suas energias sexuais torpemente com o abuso das emoções violentas, cinema, televisão, partidas de futebol, etc. Devemos aprender a dominar nossas emoções, é necessário economizar nossas energias sexuais. Instinto. Existem vários instintos. O instinto de conservação, o instinto sexual, etc. Existem também muitas perversões do instinto. No fundo de todo ser humano existem forças subhumanas instintivas, brutais, que paralisam o verdadeiro espírito de amor e caridade. Estas forças demoníacas devem primeiro ser compreendidas e logo submetidas e eliminadas. São forças bestiais, instintos criminais, luxúria, covardia, medo, sadismo sexual, bestialidades sexuais, etc. Precisamos estudar e compreender profundamente essas forças subhumanas antes de poder dissolvê-las e eliminá-las. Sexo. O sexo é o quinto poder do ser humano. O sexo pode liberar ou escravizar o homem. Ninguém pode chegar a ser íntegro, ninguém pode realizar-se totalmente sem a força sexual. Nenhum celibatário pode chegar à realização total. O sexo é o poder da alma. O ser humano íntegro se consegue com a fusão absoluta dos polos masculino e feminino da alma. A força sexual se desenvolve, evolui e progride em 7 níveis, os 7 níveis da alma. No mundo físico o sexo é uma força cega de mútua atração, no astral a atração sexual fundamenta. Se na afinidade dos tipos segundo suas polaridades e essências. No mental a atração sexual realiza-se segundo as leis da polaridade e afinidade mental. No plano causal a atração sexual realiza-se sobre a base da vontade consciente. É precisamente neste plano das causas naturais onde se realiza conscientemente a plena unificação da alma. Realmente ninguém pode chegar à glória plena do matrimônio perfeito sem ter alcançado este quarto estado de integração humana. Precisamos compreender a fundo todo o problema sexual. Precisamos ser íntegros. Precisamos transcender a mecânica do sexo. Precisamos saber procriar filhos da sabedoria. No instante supremo da concepção, as essências humanas estão completamente abertas a toda classe de influências. O estado de pureza dos pais e a força de vontade para não derramar o vaso de Hermes, é o único que pode nos proteger contra o perigo de que se infiltrem no espermatozoide e no óvulo substâncias subhumanas de egos bestiais que querem reencarnar-se. Morte absoluta de Satanás. Compreendendo as íntimas atividades de cada um dos 5 centros inferiores descobrimos todo o processo do eu. O resultado desse autodescobrimento é a morte absoluta do Satã, ó tenebroso eu lunar. Adultério. Sendo a mulher o elemento passivo, receptivo, é claro que recolhe e armazena os resultados do ato sexual de todos aqueles homens que cometam adultério com ela. Estes resultados são substâncias atômicas dos homens com os quais efetuaram o ato sexual. Quando um homem tem relações sexuais com uma mulher que tenha sido de outro homem ou de outros homens, recolhe então as essências atômicas de outros homens e com elas se autoenvenena.
Este é um problema gravíssimo para os irmãos que estão dissolvendo o eu porque então, não somente têm que lutar contra seus próprios erros e defeitos, mas também, além disso, contra os erros e defeitos desses outros homens com quem a mulher teve contato sexual. A raiz da dor. O eu é a raiz da dor. O eu é a raiz da ignorância e do erro. Quando o eu se dissolve, somente fica dentro de nós o Cristo interno. É necessário dissolver o eu. Somente dissolvendo o eu desaparece a ignorância e o erro. Quando o eu desaparece, o único que fica dentro de nós é isso que se chama amor. Quando o eu se dissolve, vem a nós uma autêntica e legítima felicidade. Somente aniquilando o desejo totalmente conseguimos a dissolução do eu. Se quisermos aniquilar o eu, devemos ser como o limão. O eu é o horroroso Satã, o horrível demônio que tornou a nossa vida tão amarga e repugnante.